Pra que ter uma moto se eu posso ter um Uber? Esse é o pensamento de uma grande maioria, principalmente dos jovens de hoje, né? Por que eles querem ter uma moto ou um carro? Para que tirar carta, sendo que com um simples toque de celular você vai lá e chama um Uber e realmente você não tem os gastos mensais de ter que manter um carro, manter uma moto. Por que essa turma pensa assim? Por que a gente não pensa assim? Vamos trocar uma ideia nesse vídeo aqui então. Fala, meus amigos estradeiros, bem vocês? Vou estar aqui para mais esse vídeo. Acho que eu vou molhar, hein, bicho? Se você já é inscrito do canal, seja muito bem-vindo de volta. Se você ainda não é, eu te convido a se inscrever e fazer esse rolê comigo aqui, que hoje aparentemente vai ser um rolê meio que ensopado. Muito obrigado a vocês aí que são os membros do canal. Se você também é um cara que se sente inspirado, se esses vídeos te ajudam em alguma coisa, eu convido você a fazer parte dessa galera aqui também e também você se tornar um membro para poder me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Meus amigos, é o seguinte, como eu já disse num outro vídeo, eu ia fazer alguns vídeos a respeito desse tema. Hoje nós vivemos o tempo da utilidade. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, se alguma coisa não tem uma utilidade clara, aquilo não serve para nada, aquilo tem que ser descartado. Tudo tem que ser meio que racional. É um tempo que colocaram a racionalidade acima de tudo. E por um lado isso aí tem as suas vantagens, obviamente, porque a gente às vezes romantiza demais algumas coisas. Eu vejo muito mesmo assim, ó, a pessoa romantizando liberdade, romantizando estrada, romantizando enfim, em cima da minha moto eu tenho liberdade, eu me sinto. Então isso vai ser assunto de outros vídeos também, que serão polêmicos inclusive. Mas eu vejo que hoje criou-se uma noção muito forte aí de utilidade. Tudo tem que ser útil. E uma coisa que eu vejo dos filhos dos meus amigos, eu não tenho filho, mas eu vejo dos filhos dos meus amigos é isso. Eles não estão mais tirando carta de habilitação. Ninguém mais quer dirigir, ninguém mais quer ter um carro. Eu lembro que quando a gente tinha 18 anos, eu sou de 78. Então ali no final dos anos 90, meados e final dos anos 90, porra, cara, a gente queria tirar a carta para poder andar de carro. Nosso sonho era colocar a gatinha no carro. E hoje isso aí praticamente se acabou, você não vê mais isso. Eu sou músico, eu toco em bar, e o que eu vejo muito é gente chegando no bar, assim, ó, casalzinho chegando no bar de Uber. É uma cultura que é muito atual isso daí. E eu não consigo entender o porquê disso. Aí, obviamente, eu não consigo entender o porquê. A gente tá falando aí de conflito de gerações. A gente é de uma época que a gente prezava pelo carro, a gente prezava pela moto e prezava por ter um veículo nosso. Era uma honra. Para além dessa história de que hoje no Brasil, infelizmente, o carro é um sinal de status. Eu acho isso uma coisa cafonérrima. Carro e moto, o cara comprar uma moto para ter status, isso é cafona, na minha opinião. Agora, para além disso, a gente queria ter um negócio possante, a gente queria ter um negócio, a maquinona na mão, sabe? E hoje em dia isso aí não acontece mais. Inclusive a molecada não consegue nem entender para que às vezes de um carro ou uma moto ter um motor maior. Então, meus amigos, eu acho que tudo isso, cara, caiu na cabeça da turma, porque eles têm essa cabeça da utilidade. Se o negócio não tem uma utilidade clara para eles, eles não querem fazer nada com aquilo. E eu acho isso muito perigoso. Porque é o seguinte, você imagina um jovem que às vezes tá com a namorada grávida, a mulher grávida, e aí ele liga pro SAMU na hora lá de fazer o parto, e o SAMU simplesmente está ocupado, não atende, ou vai demorar, tal. Esse cara não é homem, eu vou ter que usar isso, ele não é homem o suficiente para colocar a mulher dele no carro e levar ela para o hospital. Se um pai passa mal, uma mãe passa mal, uma avó, tia, sei lá quem for, o cara não é homem o suficiente para colocar essa pessoa num carro
e levar essa pessoa no hospital e dar uma assistência. Então, eu acho que o lance da gente ser habilitado para pilotar uma moto e para dirigir um carro vai muito além do simples fato da utilidade, na minha opinião. Eu acho que isso aí é uma questão, assim, primeiro, de sobrevivência. Segundo, tem um vídeo muito curto do Clóvis Barros Filho, que ele fala assim, ó, ele tá falando sobre a felicidade, tentando explicar que a felicidade é uma coisa que não se explica muito bem. Então, qual que é a melhor forma de tentar explicar a felicidade? Ele falou assim, ó, eu era pequeno, eu tinha um monte de Kombi miniatura. Aí, quando eu cresci, fui lá e comprei uma Kombi, e uma Kombi grande. E aí eu não carrego pessoa, não vou carregar carga, não vou carregar carga. Então pra que você comprou a Kombi? Não interessa, cuide da sua vida. Eu comprei a Kombi porque eu era uma criança que tinha um sonho de ter uma Kombi. E hoje eu entro na minha Kombi e fico deitado lá olhando pra Kombi. Porque isso pra ele é felicidade. A felicidade não tem que ter uma razão. A felicidade não tem que ser racional nesse ponto. Então, isso daí é uma coisa que parece que a turma nova não consegue entender, que isso era a felicidade nossa. E a gente não consegue, talvez, entender também que isso não é a felicidade deles. E é justamente por isso, cara, que quanto mais icônica a marca fica, menos faz sentido. A Harley não era uma moto, nunca foi uma moto. A Harley era um sonho de rebeldia e não de ostentação de valor econômico como é hoje. Hoje, a Harley não tem nada a ver com rebeldia e não é. Vide os donos de Harley de hoje, poxa. Não tem nada a ver com rebeldia, sabe? Os caras até tentam fazer cara de mal, não sei o que, tá? Mas tem nada de rebelde. Então, esses símbolos que a gente tinha, sabe, de felicidade, uma coisa que a gente gostava de se espelhar, tal, essas coisas meio que ficaram para trás e ficaram no nosso passado. Hoje em dia, infelizmente, a molecada mais nova, eles estão ali pela utilidade e simplesmente eles olham para uma carteira de habilitação, para carro, para moto, para seja lá o que for, fala assim, cara, eu não preciso disso porque eu tenho o Uber. Só que na minha opinião, isso é um grande erro. Porque se eles precisarem numa emergência, como eu já precisei, de um carro ou de uma moto, e aí? Vai chamar o Batman? Como é que vai fazer? E se não tiver Uber na hora? E se o cara mora mal e o Uber não vai no bairro dele? Eu quero saber de você, deixa a sua opinião aqui. Se você concorda ou não, se o jovem está parando de tirar carta por causa da utilidade, porque ele não consegue ver isso. E o que você acha dessa galera que meio que vive aparentemente pro nada? Porque eu não consigo entender qual que é a meta de felicidade dessa galera. Não pode ser usar uma camisa da Insider e montar uma startup. A vida tem que ser mais que isso. Eu quero saber de você, o que é que você acha a respeito disso tudo. Dê seu like se você gostou desse vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Torne-se membro para você ajudar aqui na minha caminhada. Forte abraço a todos, fiquem bem e a gente se vê aqui na minha Classic 350, curtindo um dia meio feio, rapaz. Mas aqui não tem utilidade nenhuma, aqui só tem felicidade. A gente se vê sendo feliz na estrada, meus amigos. Forte abraço.